Pessoal, bom dia, Paz Senhor, uma manhã abençoada para todos nós nessa manhã de segunda-feira. Hoje, dia 19 de junho, que o Senhor venha falar conosco por intermédio da palavra dele aos nossos corações. A nossa leitura, a nossa meditação vai estar no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Farei a leitura no versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei Davi disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os 2 bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo para com Israel. Pessoal, o que acontece aqui? Davi ele faz um censo, né? E eu falei até sobre isso esses dias, mas num outro contexto, num outro versículo. E o Senhor ele começa a castigar a terra e essa ira de Deus só passaria mediante o oferecimento ali por parte de Davi de um sacrifício ao Senhor. Então Davi ele vai até a eira de Araúna, um lugar que tem todo um simbolismo, que tem toda uma história. Foi nesse monte, nesse lugar, onde mais tarde veio a ser construído o templo. Foi nesse lugar que no passado, mais distante ali da época de Davi, Abraão ofereceu seu filho ao Senhor. Então tinha todo um simbolismo em torno da eira de Araúna. E Davi ele chega até aquele lugar. E a palavra fala que Araúna ele oferece ao rei Davi todas as coisas. E Davi não aceita. E a expressão que Davi usa, ele diz: olha, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Davi sabia que ele tinha que pagar um preço, o preço era dele, era a experiência de fé dele. E quantas vezes nós nos vemos em situações onde as coisas se levantam e acontecem, vem um juízo, um mal vem sobre a terra. Foi o que aconteceu aqui. Havia um castigo sobre a terra de Israel, e vem um castigo, os céus são cerrados, as dificuldades se levantam, Deus permite com que venhamos a ser assolados. E Deus ele requer de nós uma atitude onde o altar seja reparado, ele requer de nós uma atitude de volta, de retorno ao posicionamento, né, à fé, à promessa, aquilo que um dia ele nos orientou. Então Davi ele tinha que voltar, ele tinha que acalmar, vamos dizer assim, né, as coisas através dessa oferta, através desse altar sendo reconstruído, sendo construído na verdade, e tinha que ser um passo de fé dele. Muitas vezes nós queremos viver uma experiência pela fé do outro. Davi ele fala aqui: eu não oferecerei holocaustos que não me custem nada. A experiência tinha que ser dele, tinha que ser o sacrifício feito por Davi, das mãos de Davi, o preço pago por Davi. Não podia ser de qualquer jeito, não podia ser algo sem valor, não podia ser uma oferta com defeito. A gente vai ver lá em Números, a palavra fala muito de ofertas sem defeito. A gente vê essa expressão, diversas vezes vem essa expressão, sem defeitos, e assim colocará o animal sobre o sacrifício, sobre o altar, o animal sem defeitos, e a oferta será sem defeitos. Deus ele exige de nós o melhor, exige de nós uma entrega completa. Deus não quer de nós o resto. Não quer de nós o resto. Ele não quer de nós o pior, o que sobra do nosso tempo, da nossa disposição, das nossas ofertas. Então Davi ele entende isso, ele entende que seria uma experiência dele. Não terceirize a sua fé. Não viva uma experiência com Deus ou queira viver uma experiência com Deus baseado na fé de uma outra pessoa, baseado em experiência de outra pessoa, baseado em oração de outra pessoa. Não, vá você até os pés do Senhor. Não paute a sua vida e a sua experiência com Deus através daquilo que uma pessoa alcançou de revelação da palavra. Vai aos pés do Senhor e confirme aquilo, ou desconfirme. Busque alcançar do Senhor o direcionamento. Busque alcançar do Senhor a revelação. Deus vai te falar, isso não é exclusividade de ninguém. O véu está rasgado, você tem acesso. Então Davi ele entende isso, ele entende que havia um castigo, ele entende que havia toda uma situação de dificuldade. E aquilo tinha que ser reparado através do sacrifício, através
da adoração, né? Hoje, é claro, nosso sacrifício aqui, ele mudou, é uma vida de adoração, são louvores ao Senhor. Isso é o sacrifício, é entrar, acessar a presença de Deus através de uma vida, de ser um adorador de Deus, no sentido pleno da palavra. E Davi, ele entendeu isso e ele quis comprar, ele quis pagar um preço, ele não quis algo de graça. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Se você não está se esforçando para orar, se você não está se esforçando para servir a Deus, se você não está se esforçando para ler a palavra, porque essas coisas requerem de nós esforço. Se não há esforço, desculpa, você não está tomando o reino de Deus, você está perdendo o reino de Deus. Eu digo isso para mim, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço, e o esforço consiste nisso, de renunciar a si mesmo, de negar a nossa natureza, de negar a nossa vontade, em prol de algo que Deus tem. Às vezes nós queremos ter frutos da carne, né? Como Abraão teve. Deus deixou que ele tivesse. Mesmo sendo ele o pai da fé, teve frutos da carne, que foi com Agar. Ali Ismael, o Senhor abençoou Ismael, abençoou, foi uma nação, mas a promessa não recaía sobre Ismael, caía sobre Isaac. Porque ele gerou na carne. Quando geramos na carne, Deus pode até permitir, Deus pode até abençoar, mas o propósito de Deus, a promessa, recaía sobre Isaac. Então ele tinha que gerar na fé. Ele seria o pai de uma grande multidão, e isso era uma experiência de fé que o Senhor tinha dado para ele. Então Davi, ele entende isso. Davi, os defeitos de Davi, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando. Eu aproveito e falo dos meus também, que não são muito diferentes. Pecador, defeituoso, todos nós somos, né? Falhas, erros, todos nós temos. Mas a questão é que Davi, ele sabia reconhecer. Ele sabia reconhecer os seus erros, ele sabia se voltar para o Senhor de uma forma que nós vamos entender, né? Por que o Senhor diz que eu achei alguém segundo o meu coração? Porque ele sabia exatamente como atingir, como ali de alguma maneira ou de outra mover o coração de Deus. Davi sabia que não seria oferecendo sacrifícios que não lhe custasse nada. Ele sabia que ele tinha que pagar um preço. Às vezes nós queremos ver o resultado, nós queremos a mudança, nós queremos a transformação, nós queremos o milagre, mas não queremos pagar o preço. Não queremos tomar pelo esforço, pela força, nesse sentido. E aqui eu não quero tirar a graça da equação, porque a graça, ela é a base da nossa vida. A fé e a graça. Sois salvos pela fé mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas quando entendemos que sim, temos que pagar um preço, tem algo a ser feito além daquilo que normalmente fazíamos, isso é necessário. E aí Davi, ele oferece ali, ele pega pedras lavradas, ele não talha as pedras, ele não quebra, ele não dá molde às pedras para ajustar, não, ele teve que ajustar as pedras como elas estavam, né, como elas já eram, como elas chegaram até ele. E isso requer mais tempo, requer mais trabalho, requer mais cuidado, e às vezes é assim. Nós não podemos ajustar a nossa vontade, o cristianismo, o evangelho, aquilo que Deus nos fala, aquilo que é o plano de Deus, as promessas, os projetos. Nós não podemos moldar ao nosso entendimento, nós que temos que nos moldar aquilo que Deus disse. E é difícil entender isso, as pedras lavradas significam isso. Elas não podiam ser mexidas, elas tinham que ser encaixadas da maneira que elas vinham, elas não podiam ser trabalhadas. Então o Senhor, ele quer fazer, ele quer realizar, só que às vezes nós queremos moldar aquilo que Deus está dizendo, a nossa realidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falta de temor, a nossa falta de experiência. E não pode. Não tente ajustar a palavra a você, se ajuste à palavra. Não tente ajustar a promessa, o propósito de Deus para você. Não, se ajuste a Ele. Se ajuste a Ele. Davi entendeu isso e ali ofereceu holocaustos, e ali ofereceu sacrifício. E a palavra fala que cessou a ira de Deus sobre a terra. Não sei o que tem que cessar na sua vida, não sei quais coisas, eu não sei o que está errado, eu não sei onde a mão de Deus está pesando, eu não sei onde tem céu cerrado e coisas travadas, obstáculos, mas isso cessará mediante o altar sendo feito, mediante a sua vida, a sua conexão com Deus sendo restabelecida. Um altar, e aí, Alan, o que é isso? Altar? O maior altar que um homem pode oferecer a Deus se chama coração. O nosso coração é o altar. É o altar da terra que vincula, que liga o homem ao trono do céu. É o nosso coração. Então, guarda o teu coração. Oferece ao Senhor a sua vida, o seu tempo, o melhor, não uma oferta com defeito, mas uma oferta sem defeito. Que nessa semana seja um tempo de recomeço,
onde você vem entregar a sua vida diante do Senhor, nessa eira de Araúna, fazer ali o teu altar, o sacrifício na eira de Araúna, pague esse preço. Tenha certeza, é um preço de fé, não é um preço de obras, de razão, de carne, não, é um preço de fé. Tenha certeza que Deus vai fazer cessar todo castigo, toda ira, toda dificuldade. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia, nessa segunda-feira, nessa semana. A paz, Senhor Jesus.